Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. A cidade é um griot. Gritos que contam uma história. Meu nome é Maurice Politi. Eu realmente não sou nascido no Brasil, nasci no Egito. Lembra-se de cada memória, cada passo, história que montou a história de onde chegamos. Eu comecei a me envolver na política estudantil. Passos com contextos de uma vida marcada. Já era a época da ditadura. Realidade, sonho de liberdade, igualdade e ironia. Piada dessa pátria, de um governo ditador. Com a promessa dos generais que tomaram o poder de 2 anos depois entregarem o poder aos civis. Milicos macabros, ordinário, de cabeça dura. Só que durou 21 anos. Griot continua a caminhada, repassa, ensina e escuta, e conhece alguns segredos da vida. A gente não pode esquecer que o golpe militar aqui no Brasil, ele se deu em 64, com a promessa dos generais que tomaram o poder de 2 anos depois entregarem o poder aos civis. Só que durou 21 anos, né? Eles gostaram de ficar no poder e nós tivemos uma sucessão de presidentes militares que não foram eleitos, foram designados, como você sabe, um pelo outro, e durou 21 anos. Com esse acirramento do regime, principalmente o arroxo salarial, o arroxo na educação, as novas leis que começaram a ser promulgadas contra o ensino público, contra a reforma, contra uma série de reformas que no governo anterior, o governo de João Goulart, tinha como plataforma. A gente, como jovem, a gente se identificou muito com a plataforma política do governo de João Goulart, que foi um governo legitimamente eleito pelo povo e que na véspera de ser derrubado, isso aí as estatísticas, o Ibope da época diz, o presidente João Goulart tinha 60% de aprovação de todo. Apesar dessa aprovação, ele foi derrubado num golpe que foi ilegítimo, porque as pessoas simplesmente, e é conhecida a história do João Goulart estar no território brasileiro, estava em Porto Alegre, e no Congresso declaram vago a presidência da República, como se ele tivesse fugido do país. Porto Alegre ainda era o país, e eles declaram vago e assumem o primeiro presidente do Congresso, depois o general Castelo Branco, como o primeiro presidente militar. A gente viu que a ditadura veio para ficar e veio com uma série de penduricalhos, né, de leis que começava a opressão e a falta de liberdade. Naturalmente a gente começou a se aliar às classes que também estavam insatisfeitas com o governo para poder se movimentar e fazer a nossa atuação política ser dirigida contra a ditadura. O que moveu os jovens? O que move todos os jovens, é o espírito de rebeldia, né? A gente não pode esquecer, hoje vocês que são mais jovens não sabem ou não conseguem imaginar um período no qual se um homem andasse de cabelo comprido era considerado homossexual. Se a menina andasse de minissaia, era a época que as minissaias começaram a ser, né, a moda, ela era considerada uma vadia. O pessoal na cidade universitária, os militares, a repressão, andava na cidade universitária caçando a pessoas que estavam com esses vestidos, com essa característica, achando que eles eram subversivos. Então era um período onde havia muita falta de liberdade. As músicas eram censuradas, as peças de teatro. E o jovem, como todo jovem até hoje, é um rebelde e quer lutar contra isso, né? Então, esse espírito de rebeldia aliado a toda uma conjuntura política internacional, na França, manifestações, nos Estados Unidos, manifestações muito grandes contra o governo, fez com que se acendesse essa chama de protesto. Nós queremos contar aos jovens o que aconteceu durante os 21 anos da ditadura militar, civil-militar. Por quê? Não é para fazer saudosismo e dizer o que aconteceu no passado, se foi bom ou foi ruim, mas é para alertar a juventude
desse período, o que acontecia nesse período, para que nunca mais aconteça. Nosso sonho é que nós tenhamos aqui em São Paulo os 3 lugares principais onde houve violências, onde houve barbáries, onde houve, mas também sinais de resistência, que foi o DOI-CODE, que é a Operação Bandeirantes, que fica lá na Rua Tutóia, uma delegacia, que foi tombada pelo Estado, mas que até agora só foi tombado. A Auditoria Militar, que já foi cedida e vai se converter no museu. E esse lugar, o Memorial da Resistência, que já existe. Então, nós teríamos os 3 lugares para que jovens como vocês possam visitar os 3 lugares e conhecer o período. Por todos que sangraram ou morreram para termos o que temos hoje em dia. Atenção! A baixa ditadura militar